Quero também parabenizar a presidenta Dilma Rousseff pela vitória tão difícil que aconteceu no segundo turno das eleições para a presidência da República, com 54.499.901 votos, correspondendo a 51,64%, ela venceu a disputa em relação ao senador Aécio Neves, candidato também à presidência, que teve 51.041.010 votos, correspondendo a 48,36% dos eleitores. Nós temos no Brasil 203 milhões de habitantes, aproximadamente, 143 milhões de eleitores, dos quais 105 milhões e 540 mil registraram seus votos no segundo turno, contra 104 milhões e 20 mil eleitores que no primeiro turno compareceram. Ora, nós podemos saudar esta verdadeira festa da democracia, porque após a campanha pela direta já de 1983 e 84, da qual eu também participei com tanto entusiasmo, esta é a 7ª eleição livre, direta e com o aperfeiçoamento do sistema de 2 turnos, que dá muito maior estabilidade a legitimidade àquele que é eleito. Eu quero também saudar o discurso de vitória da presidenta Dilma, bem como as suas entrevistas na TV Record e na Globo, no Jornal Nacional, quando enfatizou que ela deseja governar para todas as brasileiras e todos os brasileiros, e que ela pretende abrir um diálogo com todos os segmentos da sociedade, sejam com os movimentos sociais, os trabalhadores, os empresários. Ela poderia ter dito, e assim como alguns aqui observaram hoje, será interessante, e eu quero ajudá-la neste propósito, que ela explicite que também quer ter o diálogo com o Congresso Nacional, e isto significa o diálogo com os representantes do povo, tanto da base de apoio do governo, como também da oposição, pois é importantíssimo que possamos, os representantes do povo, sempre estar dialogando com o chefe ou a chefe do Poder Executivo a respeito daqueles temas que são de fundamental importância para a nação. Quero também cumprimentar o senador Aécio Neves por ter, na sua própria expressão, combatido o bom combate, conforme São Paulo disse aos Coríntios, e ele também aqui, logo após o resultado, afirmou que sentiu que cumpriu a sua missão. E ele também teve a atitude de cumprimentar, telefonar para a presidenta Dilma Rousseff e, assim, cumprimentá-la pela vitória. E acredito que este foi um passo importante e que, inclusive, poderá contribuir para que haja, de fato, um diálogo construtivo como aquele que nós, senadores do Partido dos Trabalhadores, tantas vezes tivemos aqui com os senadores de todos os partidos e, inclusive, do PSDB, numa relação de respeito e construtiva. Hoje, o senador
Aloysio Nunes, que foi o candidato a vice-presidente pelo PSDB e a sua coligação, juntamente com o candidato senador Aécio Neves, aqui colocou de uma maneira muito enfática a sua indignação com respeito a postagens que foram feitas na rede social com inverdades e, inclusive, ofensas, tanto a respeito dele próprio, Aloysio Nunes, como também a respeito de Aécio Neves. E o senador Aloysio Nunes atribuiu isso ao Partido dos Trabalhadores e disse que isto iria dificultar qualquer diálogo do governo Dilma Rousseff com a oposição, porque, na sua própria expressão e gestos aqui assinalados, presidente Aníbal Diniz, Vossa Excelência, acho que notou que ele disse que seria muito difícil ele estar cumprimentando de um lado e sendo esfaqueado nas costas, e usando esta expressão. Pois bem, o nosso líder, senador Humberto Costa, ressaltou que aquelas postagens não são de responsabilidade do Partido dos Trabalhadores. E cabe assinalar que também, muitas vezes, nós, candidatos do Partido dos Trabalhadores, eu mesmo candidato ao Senado, muitas vezes olhei as redes sociais e notei no meu próprio Facebook que, por vezes, recebi ao lado de tantas mensagens positivas de apoio, de solidariedade, mas vinham muitas vezes mensagens com ofensas e xingando e tudo, e isto é algo que, infelizmente, está acontecendo nas redes sociais. Mas, pouco depois de eu ter ouvido o senador Aloysio Nunes, eu até me aproximei e cumprimentei-o, também pelo bom combate que ele teve ao lado de Aécio Neves e, com respeito às ofensas que ele recebeu, eu me coloquei solidariamente à pessoa dele, porque sei que aqueles fatos atribuídos a ele, mesmo ao senador Aécio Neves, nessas redes sociais, não são verdades, são calúnias de fato, mas eu perguntei a ele se é possível, de alguma forma, identificar qual a origem, quais os responsáveis destas mensagens colocadas, seja no chamado WhatsApp, ou no Facebook, ou no Twitter e assim por diante. E ele me disse que é muito difícil se detectar qual é a fonte. E, às vezes, até fazem isso do exterior, o que torna mais difícil. Mas eu, por acaso, hoje encontrei 3 pessoas aqui mesmo no Senado Federal que vieram conversar sobre a medida provisória 651, que trata justamente da informática, da tributação a respeito das empresas de informática e de comunicação, e perguntei a essas 3 pessoas, representantes de 3 grandes empresas da área de informática, se é possível se detectar a fonte responsável por estas comunicações que contêm ofensas. E as 3 pessoas me afirmaram que sim, que é possível, mas informaram, e depois, como havia aqui inúmeros agentes da Polícia Federal, com quem depois eu conversei, afirmaram que a Polícia Federal tem um departamento especializado em crimes de informática, crimes cibernéticos, e eles têm condição de apurar exatamente de onde surgiram estas mensagens ofensivas.
eu quero aqui ressaltar, presidente e senador Aníbal Diniz, que inclusive Vossa Excelência mostrou na nossa reunião de bancada a sua indignação com respeito às ofensas e inverdades que foram atribuídas a nós do Partido dos Trabalhadores também nas redes sociais, e uma delas que nos chocou de forma extraordinária, porque na véspera, eis que pelas redes sociais, alguma mensagem também enviada por WhatsApp, por Twitter e nos Facebooks começou a ser divulgada que o doleiro Alberto Youssef havia sido envenenado e havia sido morto, e quando ele estava sob a guarda da Polícia Federal. É fato que ele, tendo um problema cardíaco e sendo uma pessoa com problemas cardíacos, se sentiu mal, foi internado no hospital ali de Curitiba, salvo engano, no Hospital Santa Cruz, chegou a estar na unidade de terapia intensiva, mas já na manhã seguinte estava melhor, estava se sentindo bem, em recuperação em seu quarto, e foi necessário, eu estava ao lado do ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, quando por volta das 10 horas da manhã, ali no Hotel Braston, ele deu a informação que a Polícia Federal escreveu uma nota divulgada naquele instante, segundo a qual aquela informação era totalmente inverídica. O ministro José Eduardo Martins Cardoso mostrou toda a sua indignação, e eis aí mais um exemplo desta guerra que eu espero ver superada. Portanto, a indignação mais do que legítima do senador Aloysio Nunes, acho que precisa ser colocada em termos relativos. Eu aqui quero contribuir para que os dois lados, indignados com tantas ofensas e acusações que por vezes foram colocadas, muitas das quais não verídicas, que possamos os dois lados superar isso e efetivamente contribuir para aquela união nacional que venha a garantir conquistas sociais e avançarmos em reformas econômicas, sobretudo uma das principais a serem realizadas pelo Congresso Nacional em diálogo com o Poder Executivo, que é a reforma tributária, que por diversas vezes foi tentada e nunca concluída efetivamente. E para que isso aconteça, é necessária a cooperação entre o governo federal, os governos estaduais e municipais, os empresários, os trabalhadores, os grandes e pequenos empresários, e não apenas os micro e pequenos empresários, que são objetos de uma medida que será por nós votada em poucos dias, e os trabalhadores, o cidadão comum. E outra importantíssima reforma política, a qual a presidenta Dilma Rousseff deu grande ênfase no seu pronunciamento, bem como nas entrevistas logo após a sua vitória, é a reforma política. E eu ouço como senador tanto falar das iniciativas de reforma política, mas nós tentamos aqui aprofundar a reforma política, votamos no primeiro trimestre desse ano, eu fui o relator da iniciativa de lei do senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado, que justamente atendendo a uma das principais recomendações da campanha por eleições limpas, propôs que proibíssemos a contribuição de pessoas jurídicas, e
Vossa Excelência estava presente na Comissão de Justiça, onde não conseguimos ter a maioria dos senadores e nem depois aqui no plenário. Então, por estas, eu ali também, como relator, havia apresentado uma emenda relativa a outra sugestão da campanha por eleições limpas, da OAB, da CNBB e outras, que sugere um limite da contribuição de cada pessoa física, eu sugeri R$ 1.700, para as contribuições para cada pleito. Tivemos 5 pleitos, presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, mas também esta proposição não foi aceita pela maioria dos senadores. Então, acho que é justamente por essa dificuldade de avançarmos mais aqui no ambiente que temos vivido, é que a presidenta Dilma Rousseff e todos aqueles que se empenharam numa campanha de coleta de assinaturas para uma iniciativa popular, propondo que possamos até ter uma constituinte para a realização da reforma política. Mas é importante que, para que todas essas mudanças se realizem, é necessário o entendimento entre a Presidência da República e o Congresso Nacional. Nós vivemos numa democracia representativa e os representantes dos anseios populares foram eleitos no pleito desse mês, e é importante que o Poder Executivo atue de forma sintonizada com os parlamentares, com o objetivo de concretizar todas as reformas almejadas pela sociedade. Eu quero aqui aproveitar esta oportunidade para, inclusive, cumprimentar o meu adversário, que foi vencedor das eleições. Eu tive 6.176.499 votos, correspondendo a 32,53% dos votos válidos no estado de São Paulo, e José Serra teve 11 milhões e tantos mil votos, correspondendo a uma proporção da ordem de 50 e poucos %. Então, se trata de uma diferença muito significativa, e eu o cumprimento. Gostaria, já expressei isso, de ter tido debates com ele. Ele preferiu não estar realizando debates comigo. Fomos convidados, por exemplo, para estar na Universidade Federal do ABC, e eu ali compareci. Tinha umas 400 pessoas num grande auditório, num debate por 4 horas, onde só o representante do Partido Verde, o Veras, compareceu. Então, eu gostaria de que houvesse mais oportunidades de debate, e também aqui já expressei a minha estranheza de que o candidato José Serra, que me conhece desde quando eu era estudante, até votei nele para presidente da UNE, ele não admoestou o seu companheiro de partido, o coronel Telhada, que fez uma calúnia contra mim, a qual eu já me referi aqui na semana passada. Eu quero também assinalar aqui, dentro desse espírito de diálogo, a carta à presidenta da República, escrita pelo empresário Abílio Diniz, que ressalta que a campanha não precisava ser uma guerra e o importante agora é tranquilizar o país. Foi isso que a presidenta Dilma fez em seu discurso ao defender a união, o diálogo e um governo para todos. Como a presidenta ressaltou, os grandes entendimentos costumam surgir nos momentos em que as sociedades se encontram divididas. Agora é preciso transformar o discurso em ação.
E ele diz, como vencedora, a presidenta Dilma é quem tem a condição de promover a nova união dos brasileiros. E essa responsabilidade é sua, mas é também de nós, empresários e de todos os cidadãos. No seu discurso de domingo, assinala Aníbal Diniz, a presidenta, você deixou claro que vai se esforçar mais e ouvir mais. É o momento de acreditarmos na sua vontade de unir o país. As divergências só aumentam a necessidade de entendimento e de diálogo com canais abertos e uma imprensa livre. Eu a conheço há muitos anos, diz Abílio Diniz. Sei o quanto você quer o bem de todos os brasileiros. Assim como eu sei, você precisa deixar que todos saibam. Comece mostrando de fato que governará para todos, para os pobres mais necessitados, mas também para os trabalhadores, a classe média, os empresários e a livre iniciativa. Eu peço, senhor presidente, que seja transcrito na íntegra a carta de Abílio Diniz. E se me permite, Vossa Excelência, eu gostaria de concluir com a defesa que a presidenta Dilma tão enfaticamente fez na questão do combate à corrupção, ao ressaltar que faremos um combate sem entregas à corrupção. Nosso país não pode manter a impunidade daqueles que cometem atos de corrupção. Não vou deixar pedra sobre pedra. Eu vou fazer questão que a sociedade brasileira saiba de tudo. Segundo a presidenta, o Brasil tem uma democracia forte, uma institucionalidade forte. A sociedade exige uma atitude que interrompa a sistemática impunidade que ocorreu no nosso país. Doa quem doer, que se faça justiça. Terei o compromisso rigoroso também com o combate à corrupção, fortalecendo as instituições de controle, propondo mudanças na legislação atual para acabar com a impunidade que é protetora da corrupção. Segundo o estudo realizado pelos cientistas políticos Leonardo Avritzer e Fernando Figueiras, da Universidade Federal de Minas Gerais, com apoio da CEPAL e do IPEA, 73% dos brasileiros consideram a corrupção como algo muito grave, 24% como grave. Ou seja, a população quase que inteira se incomoda com esse problema que se espalha pelo sistema político como um todo, influenciando a legitimidade dos governos. Embora esse tema cause a todos um sentimento de grande indignação, não podemos pensar no problema da corrupção no Brasil como algo restrito ao campo do moralismo e da lógica criminal. Devemos concentrar esforços no incremento dos controles democráticos, o aprimoramento da máquina administrativa, como a criação da Controladoria Geral da União, a mudança no Estatuto do Tribunal de Contas da União, a criação de controladorias e auditorias nos órgãos do governo federal, estados e municípios, que fortaleceu os mecanismos de controle burocrático. Também o Poder Judiciário tem agido e trazido o problema de controle da corrupção para as esferas judicial e criminal e revelou eficiência na punição legal dos casos de corrupção. Mas não pode ser essa a única resposta ao problema. Segundo o estudo daqueles professores, quando a criminalização e a expansão dos instrumentos de vigilância das instituições judiciais sobre a política e a administração pública se revelam incapazes de oferecer respostas definitivas ao problema, cria-se um processo de deslegitimação da política e de naturalização da corrupção na dimensão do Estado brasileiro. Precisamos dar nossa contribuição e mudar a cultura política, dando condições para que haja uma sociedade bem preparada, sustentada no interesse público, que controle o Estado, que tenha efetivo interesse na capacidade de gestão e eficiência e, com isso, desencadeie um processo legal voltado para os resultados. É preciso reforçar o controle público não estatal com maior participação social, estabelecendo um contrato vertical da sociedade em relação ao Estado. O sistema de justiça, a administração pública e a sociedade civil devem estar conectados com o compromisso público de enfrentamento da corrupção, que pressupõe uma sociedade mais bem preparada, um governo transparente e capaz de prestar contas.
Reforçar o controle público não estatal significa o estabelecimento de uma cultura pública que leve à superação do atavismo da cultura política brasileira, dando possibilidade ao cidadão controlar e participar das decisões coletivas, selando um compromisso com o desenvolvimento político, econômico e social. E acredito que todos os nossos partidos, nós parlamentares, as práticas de nossos partidos, inclusive do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, precisa ser a de dar exemplos. E dar exemplos em cada momento, em cada postura. Se erros foram cometidos por nossos companheiros, que acabaram prejudicando a imagem do nosso partido, inclusive nestas eleições, como sabemos, e inclusive o que aconteceu em São Paulo, é preciso que nós venhamos a dar os passos para efetivamente prevenir e não mais admitir que haja quaisquer atos de corrupção, que possam sempre reverberar para todos palavras como, para nós do PT, a ética é algo fundamental. Eu, quando participei da fundação de nosso partido, eu tinha isto em mente como algo que eu abracei. Se numa organização assim como numa família, alguma pessoa ou algumas pessoas cometem erros, não é por causa disso, e tantas vezes eu expliquei isso, que eu vou sair da minha família ou da organização a qual eu pertenço. Eu quero contribuir para corrigirmos isso e estarmos contribuindo, sim, para que venhamos a construir um Brasil justo, solidário e fraterno. Muito obrigado, e inclusive pela sua tolerância, presidente, senador Aníbal Diniz. Obrigado, senador.